Agora, uma reportagem exclusiva. O tamanho do patrimônio do empresário e ex-governador de Minas, Newton Cardoso, sempre foi um mistério. Um ano depois da morte do político, a briga por essa fortuna está na justiça. Envolve 6 filhos, 4 deles do casamento com a atual prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso. O jornalismo da Record Minas teve acesso ao processo. Nossa equipe entrevistou com exclusividade o filho mais velho de Newton Cardoso e traz agora todos os detalhes desta disputa bilionária. A reportagem é de Ezequiel Fagundes. Este é Bruno Alves da Silva Cardoso, comerciante de 47 anos. E esta é a primeira vez que ele vai falar. Bruno é o filho mais velho do ex-governador Newton Cardoso, herdeiro de uma das maiores fortunas de Minas Gerais. Agora, ele resolveu quebrar o silêncio. Bruno diz que teve certeza da paternidade quando Newton venceu a disputa pelo governo do estado no fim dos anos 1980. Foi vendo as imagens da campanha que ele reconheceu o próprio pai. A pouca lembrança que eu tenho foi na campanha dele de 85, que eu liguei o nome à pessoa. Já sabia, né, do nome. Aí na campanha, eu não me lembro se foi na televisão ou se foi por papel. Eu perguntei à minha mãe se era esse, o Newton Cardoso, que era meu pai, e ela confirmou. Mas os dois só se encontraram anos depois, quando Bruno já era adulto. Newton era vice-governador na gestão Itamar Franco. Estava em Pitangui, reduto eleitoral da família no centro-oeste mineiro. O filho, ainda não reconhecido, se aproximou para pedir um emprego. Quando eu tinha 18 para 19 anos, que eu já era casado, minha ex-esposa estava grávida, que eu procurei ele para pedir um serviço. Pedia para me ajudar, para me dar um serviço. Não pedi dinheiro, não pedi nada. E ele me conversou comigo, muita educação, prometeu o serviço e não arrumou também não. E eu também nunca mais procurei. A mãe de Bruno trabalhava como secretária nesta fazenda da família Cardoso, na área rural de Pitangui. Ela se formou em pedagogia e hoje é professora aposentada. Não quer aparecer na televisão. Mãe e filho sempre moraram na cidade e levaram uma vida simples. Uma década depois daquele primeiro encontro, o pai, político importante, resolveu oferecer uma oportunidade de trabalho. Quando eu tinha 30 anos, ele me chamou através de um funcionário que tinha na fazenda para me trabalhar com ele na siderúrgica, na área de carvão. Trabalhei acho que 1 ano e meio na siderúrgica, ela foi arrendada para uma terceira pessoa e eu fui para Rio Rancho. Comecei a rodar as fazendas. Na Rio Rancho eu devo ter ficado acho que uns 4 anos, 5. Segundo Bruno, partiu do ex-governador a iniciativa de registrá-lo em cartório como filho. Ele já tinha me prometido, né, que a gente ia resolver a situação. E um sábado de manhã ele me ligou, falou, vem aqui para Rio Rancho para a gente ir lá no cartório. Tomei banho e fui. A gente foi no carro junto, foi no cartório, ele assinou. Depois nós fomos embora. Mesmo depois do reconhecimento da paternidade, Bruno afirma que nunca recebeu um centavo do pai. Não passou dificuldades, mas também não teve uma vida confortável. Um contraste com a realidade luxuosa dos irmãos. Tô esperando até hoje o Pix. E você não pediu? Você não tinha coragem de pedir, não? Eu acho que não é coragem. A palavra não é coragem. Eu acho que a palavra é orgulho. Essa é a palavra. Aí você ficava sem graça. Não é que eu ficava sem graça. Você não precisa de pedir, né? Uma coisa que é... Tão óbvia, né? Óbvia. Assim, nunca... Não tô passando, dando uma de vítima, não. Eu nunca tive uma vida ruim, não. Nunca passei falta de nada, nunca passei necessidade de nada. Entendeu? Nunca tive precisão de ser ajudado, não. Mas também nunca tive a vida que os outros filhos têm, né? Os luxos,
as viagens, as escolas, né? Nascido na cidade de Brumado, na Bahia, Newton fez carreira empresarial e política em Minas. Em 1966, se formou em Direito em Belo Horizonte. Entrou para a política e, em 72, foi eleito pela primeira vez prefeito de Contagem, onde exerceu outros 2 mandatos. Governou Minas Gerais entre 87 e 91. Foi deputado federal por 3 mandatos e vice-governador do estado, de 99 a 2003. Morreu em fevereiro do ano passado, depois de ser internado para tratar um câncer. Pouco depois do enterro do pai, Bruno foi chamado por Maria Lúcia Cardoso para uma conversa, segundo ele, nada amistosa. Acho que 6 dias após a morte do meu pai, ela me chamou na prefeitura. Eu até fui, né, de curioso que eu estava. Achei que era uma conversa sadia, né, agradável, mas não foi bem o que eu esperava, não. Você quer falar? Eu acho que ela quis basicamente dizer que era tudo dela, que ia ficar com tudo e tchau pra você. Acho que era mais ou menos isso. O recado foi esse, você entendeu? O recado foi isso. Mas ela não tá acima da lei, não, né? Da justiça, não. Ninguém tá, né? Ninguém tá. Espero, né? Newton e Maria Lúcia foram casados por 3 décadas e tiveram 4 filhos. O mais velho é o deputado federal Newton Cardoso Júnior. Durante 20 anos, o casal manteve união estável no regime de comunhão parcial de bens. Em 1998, eles se casaram no regime de separação obrigatória de bens. E em 2022, se divorciaram, numa longa batalha judicial. Antes do casamento, além de Bruno, Newton teve uma filha, a mais velha de todos. No total, são 6 herdeiros. O político deixou um testamento, excluindo os 2 filhos que teve fora do matrimônio. Hoje, todos brigam pela partilha da fortuna. Nali Isabelle é primeira filha de Newton Cardoso. Hoje ela está com 57 anos. Ao contrário de Bruno, sempre conviveu com a família. Até semana passada, trabalhava em uma das empresas que pertencia ao pai. Foi demitida pelos próprios parentes. Qual que é o objetivo da sua cliente nesse processo? Receber os seus direitos hereditários, tão somente isso. Eles não foram excluídos da sucessão por uma deserdação, por exemplo, mas eles não foram contemplados. Especialista em direito de família e sucessões, esta advogada explica que só é possível deserdar um filho por motivos extremos, como um crime grave. Ela cita como exemplo o caso de Suzane von Richthofen, que participou do assassinato dos próprios pais. Não pode ser por qualquer motivo que eu vou excluir um herdeiro. O que ele pode fazer é distribuir em partes menores. Ele não chega a mencionar esses outros 2 filhos no testamento, mas ele não é obrigado a mencionar. Todo filho, independentemente se ele foi concebido durante o casamento, antes, depois, paralelamente, ele vai ter os mesmos direitos dos outros. A única coisa que muda aqui é a contemplação no testamento, que vai mudar a porcentagem, mas não o direito em si, o direito a receber herança. A advogada que cuida do caso de Bruno Cardoso explica que só quer ver cumprido o que manda a lei. O interesse do meu cliente é, juridicamente, ele pretende que todo o acervo hereditário patrimonial seja identificado e que haja uma partilha igualitária entre os herdeiros, conforme a nossa legislação prevê. De acordo com a advogada de Bruno, o valor da fortuna de Newton Cardoso ainda é desconhecido. Busca-se uma partilha igualitária para todos os herdeiros, mas o acervo ainda não está totalmente esclarecido. Não se sabe ao certo o valor da herança. Existem bens no exterior. A doutora Maria Lúcia Cardoso trouxe nos autos, alegando a existência desses bens no exterior, porque ela pretendia a partilha destes bens. Então, essa documentação veio para o inventário e merece destaque, merece a análise do judiciário. Para ficar claro, quais seriam esses bens no exterior? Seriam valores, seriam imóveis, seria offshores. Recentemente, Maria Lúcia voltou a aparecer no noticiário. Em janeiro, a ex-primeira-dama do estado teve joias avaliadas em mais de R$1 milhão levadas em um roubo no bairro Vila da Serra, em Nova Lima. Câmeras de segurança flagraram o crime.
Nas imagens é possível ver a prefeita estacionando o carro na avenida e o assaltante se aproximando de moto. Segundo a vítima, o bandido levou um relógio Rolex de aproximadamente R$500 mil, 2 alianças e um anel de ouro branco, avaliados em R$600 mil. Documentos obtidos pela Record Minas, que foram juntados ao processo pela própria prefeita de Pitangui, dão ideia da dimensão da fortuna do ex-casal. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que todo o patrimônio imobilizado do ex-casal ultrapassa a casa dos R$4 bilhões. O valor é 300 vezes maior do que o que Newton declarou à Justiça Eleitoral em 2006, quando se candidatou ao Senado, mas não foi eleito. E quase 550 vezes maior do que o patrimônio declarado por Maria Lúcia, quando foi reeleita prefeita de Pitangui em 2024. Ainda de acordo com a documentação, Maria Lúcia afirma que o patrimônio do casal está dividido em 3 categorias. A primeira, composta por bens em nome da pessoa física do réu, cotas sociais e patrimônio em nome de pessoa jurídica. A segunda, formada por terceiras pessoas e ou empresas blindadas, contas offshore no exterior, em paraísos fiscais nas Ilhas Virgens Britânicas e na Suíça, além de um hotel num dos endereços mais caros de Paris, perto do Museu do Louvre, um andar em um prédio em Paris e um apartamento na capital francesa. A terceira parte da fortuna é de patrimônio também partilhável, já alienado pelo réu e não repassado a ele, ou seja, que pertence legalmente a outra pessoa, mas ainda não foi pago, como a empresa Magnesita S.A., líder mundial na indústria de materiais refratários, que resistem a altas temperaturas. Só essa participação acionária rendeu a quantia de R$220 milhões. O inventariante do processo é Newton Cardoso Júnior. A Justiça determinou que nenhum bem seja vendido até a conclusão do inventário. O processo caminha ainda de forma muito lenta, até pela complexidade. Nós dependemos muito de outras áreas do direito, como a contabilidade, como uma prestação de contas do que ele tinha, porque ele já estava doente. Nós temos uma questão que envolve relacionamentos antes do falecimento, homologação de acordos às vésperas da morte. Isso tudo traz um desafio enorme para esse caso. Em 2009, quando o processo de separação litigiosa do casal veio à tona, o patrimônio do ex-governador foi estimado em R$2,5 bilhões. Chamado para prestar depoimento, Newton afirmou que apenas uma de suas empresas valia R$1 bilhão. Disse ainda ter mais de 100 fazendas e desconhecer a quantidade de terras que possui pelo Brasil. De todas essas fazendas, Bruno conhece apenas uma, onde ele trabalhou como gerente de pecuária. E de todo esse dinheiro, ainda não viu nenhum real. O filho de Newton Cardoso só espera ter o mesmo direito à herança que os outros. O que é meu de direito, né? Eu acho que é de obrigação chegar em mim, né? Agora, o que é justo, o que não é, se eu vou ter o mesmo que eles, aí já é complicado eu dizer. Eu nem tenho essa pretensão, eu nunca tive essa pretensão. Eu também não fui o filho que eles foram. Então, eu acho que tem uma balança, né? E é isso, vamos ser felizes e tocar a vida. O advogado da prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso, foi procurado, mas preferiu não se manifestar. Também entramos em contato com os advogados de todos os 4 filhos dela com o ex-governador Newton Cardoso, mas nenhum deles quis comentar o assunto. Sobre o assalto sofrido pela ex-primeira-dama, em que foram levados mais de R$1 milhão em joias e relógio, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento. Eu quero só reforçar que, para os citados na reportagem, o espaço, como sempre digo aqui no Balanço Geral, segue aberto.